Você já chegou em casa, encontrou seu sofá todo despedaçado, correu para o quarto, chegou na sua cama, ela estava toda urinada. E o que é pior, o meliante responsável veio com o rabo abanando como se nada tivesse acontecido? Será que esse comportamento é normal? No vídeo de hoje você vai descobrir. Bem-vindos à Confraria Animal. A relação entre o ser humano e os cães data de pelo menos 10 mil anos. Estudos arqueológicos mais recentes encontraram inclusive restos mortais de seres humanos e canídeos que foram enterrados em posições que denotam uma relação estreita entre as duas espécies, que datam de pelo menos 25 mil anos. Acredita-se que a relação entre os seres humanos e os cães, ela se iniciou pela relação entre o alimento, ou seja, as comunidades nômades, os seres humanos cozinhavam, enfim, com a descoberta do fogo e tudo isso, e isso atraía os canídeos selvagens, os lobos, ou os antepassados dos nossos cães atuais, para perto dessas comunidades. Essa aproximação fez com que essa relação se desenvolvesse e os cães, desde então muito tempo, passaram a ser aliados importantes da espécie humana, seja no quesito de defesa do rebanho, defesa pessoal dos humanos daquela comunidade e até nos eventos de caça, pensando nos primórdios importantes para a sobrevivência da raça humana. Hoje em dia, essa relação se estendeu ainda mais e os nossos cães são como membros da nossa família. Isso é uma relação muito importante, é o melhor amigo do homem, mas essa aproximação, essa humanização, até podemos dizer, trouxe com ela alguns malefícios também. E um deles, nós vamos discutir hoje, seria a síndrome da ansiedade de separação ou a síndrome da ansiedade de abandono. Como a gente já disse em outros vídeos, e você que acompanha o Mundo Pet deve saber, os cães são animais de comportamento gregário. O que quer dizer isso? Eles são acostumados em viver em comunidades, com hierarquias e lideranças bem estabelecidas. E o cão, ele se sente protegido, ou acolhido, ou confortável quando está em grupo. No nosso caso, na nossa casa, na nossa família, os cães inclusive nos enxergam como membros dessa matilha. E a gente sempre comenta que a gente deve ser para eles o alfa dessa matilha. É onde ele sente a segurança, a proteção. Então, pessoal, é comum os cães desenvolverem a síndrome justamente por esse motivo. Aquele cão que se sente muito apegado, casas onde, por exemplo, principalmente animais sozinhos, a síndrome se manifesta dessa maneira, como a gente colocou no início do vídeo. É comum chegar em casa, os móveis todos destruídos, o animal urinar no local que não é habitual dele, mesmo aqueles que têm o comportamento de urinar no lugar certinho, ele passa a urinar em cima da cama, por exemplo. Ou cães ainda, que quando chegamos em casa, eles têm um comportamento muito extremo, ou de muita euforia, se urina ao chegar, às vezes até defecam. E isso podem ser manifestações claras da síndrome que a gente está discutindo hoje. Existem inclusive casos extremos, onde o animal pode até convulsionar, tamanha a resposta que ele tem na sua chegada, demonstrando o terror até que ele passa nos momentos em que você está fora. É quando você identifica alguma reação, dentre essas que a gente colocou, ou também, para lembrar, se você tem um vizinho ou vizinhos que reclamam de latidos excessivos, já que a vocalização também é um sintoma da síndrome, você deve estar em alerta. E o que deve ser feito então? Procure imediatamente o seu clínico, seu médico veterinário de confiança, para que ele faça a correta identificação do problema. Durante a consulta, o seu médico veterinário, além do exame físico e os exames clínicos pertinentes, ele vai fazer um histórico, uma anamnese muito completa. Ela deve ser uma consulta bastante criteriosa e longa, e nesse histórico ele vai estabelecer a relação do seu animal com o ambiente, a relação do seu animal, de repente, com outros animais da casa e principalmente a sua relação com o animal. E a partir disso, de realizar o diagnóstico. Então, se o seu cão foi diagnosticado com problema, quais seriam as ações que podem ser tomadas na melhoria dessa síndrome, ou para retirar o animal desse estado mental que causa muito prejuízo para ele e para a gente também, não só financeiro com a destruição do ambiente,
mas porque vê o animal sofrendo, né? E isso leva a outros problemas também. Os granulomas por lambedura, por exemplo, onde o animal se lambe demais quando ele está nesse estado de estresse, nesse estado mental, além de outras afecções. A gente deve, com a máxima urgência, resolver esse problema. Então, eu listei algumas atitudes aqui e a gente vai colocar e discutir. Logicamente, não precisa dizer, o seu médico veterinário vai passar essas recomendações para você. Mas para adiantar, a critério de você ter aí algumas informações, vamos seguindo aqui para que você tenha o conhecimento. A primeira delas, que eu julgo muito importante, e essa inclusive eu considero que deve ser feita tendo seu animal diagnosticado o problema, ou sendo diagnosticado pela síndrome de abandono, ou separação, ou não, que é a maneira como a gente sai de casa. Isso é uma recomendação que a gente faz para 100% dos clientes aqui na Confraria Animal. Ela é muito simples de ser feita, mas ao mesmo tempo ela é difícil emocionalmente para muitos tutores. Como deve ser feito isso? Então você é em casa, de manhã, quando você vai sair para o trabalho, por exemplo. Eu tenho quase certeza que 90% de quem está nos assistindo, antes de sair e ir ao trabalho, você com certeza chama o teu cão, afaga ele com muito carinho e se despede dele para sair. Isso é uma atitude totalmente incorreta e que pode levar o seu animal a esse problema. O que a gente vai dizer parece ser muito frio em termos emocionais, mas é importantíssimo, pessoal. Olha, tomem essa atitude aqui, você vai ter uma melhoria 100% aí nos casos dos teus cães, no comportamento dele, na baixa da ansiedade, tá? Ao sair de manhã cedo, a gente recomenda o seguinte: brinque com seu cão, logicamente, faça o arraçoamento, a alimentação, afague, dê o carinho todo, mas assim, pelo menos antes, uns 15 minutos antes da sua saída, você praticamente vai ignorar a presença dele. A ideia com isso é o seguinte: você saindo sem fazer essa despedida, o cão não vai entender muito bem se você saiu realmente ou não. E isso para o estado mental dele é importante, porque ele não vai criar aquela sensação de ansiedade, né, aquele pico de ansiedade da sua saída. Então, como eu já disse, uma medida extremamente simples, mas difícil de realizar, a gente sabe. Na chegada em casa, pessoal, realizar praticamente a mesma manobra. Então você adentra o seu domicílio, passa direto pelo cão, atitude muito difícil, a gente sabe, mas vá fazer o que você tem a fazer quando você chega em casa, né? Guarde o seu material de trabalho, da escola, conforme for, vai escovar seus dentes e então, passados uns 10, 15 minutos, você vem ao encontro do cão e aí faz a brincadeira que ele gosta, alimenta, petiscos e tudo isso. Realizando essas manobras, pessoal, muito possivelmente você vai reduzir essa questão da ansiedade e trazer o conforto tão desejado para o animal que fica sozinho. Outra atitude bastante interessante, que eu acredito que seja a primeira medida, pelo menos da gente aqui, quando trata da síndrome de ansiedade, de separação, são os brinquedos. Hoje você tem muitos brinquedos terapêuticos, que a gente chama, principalmente aqueles que dispensam ração ou petisco. Vou colocar uma imagem aí para vocês identificarem alguns deles, mas basicamente é o seguinte: o que você deve fazer? Esse brinquedo ele deve ser usado, tanto esse com os dispensers ou aqueles das linhas de nylon, que você não tem a possibilidade do cachorro fragmentar e ingerir um corpo estranho, que pode causar um problema ainda maior. Mas enfim, esses aí que estão na tela, que você está acompanhando aí, são brinquedos muito interessantes para resolver esse problema aqui. Manejo qual que deve ser? Ao sair, naquele momento então que você está ignorando o seu cão, você oferece para ele esse brinquedo. A ideia é que ele tenha aquilo como um companheiro, uma coisa que ele goste muito, e entenda que ao momento que você saia, em troca, ele tem uma recompensa bacana. Você vai oferecer no momento que você sair de casa e ao retornar, você retira o brinquedo, que a recompensa é o seu retorno, ok? Outra alternativa interessante e importante: diminuir a energia do cão. O cão que está com a energia mais baixa, ele tende a ser mais calmo. Como fazer isso? Basicamente com exercício. Então, geralmente, cães de apartamento ou de domicílios menores, eles são mais acometidos por esse tipo de síndrome, e principalmente aqueles que vivem sozinhos. Então é muito importante que você chegue em casa, pegue a coleira do seu cão e passeie com ele diariamente, se possível, tá, pessoal? Com isso você vai diminuir a energia dele,
você vai aumentar a relação com você e fazer ele entender que ele vai ficar sozinho por um período, mas que ao você chegar, ele vai ter essa recompensa de passear, que com certeza todo animal gosta. Essas são as primeiras alternativas que a gente deve tomar. Em casos mais extremos, a gente pode recorrer a alguns outros produtos. Hoje, por exemplo, você tem, além dos florais, alternativas mais antigas, mas que fazem o estado mental do cão, funcionam muito bem a médio e longo prazo. Você tem produtos homeopáticos excepcionais com essa função. E um pouco mais modernos agora, ou mais recentes, você tem também feromônios. No caso dos cães, tem um particularmente, ele faz com que o cachorro, ao ter contato com esse feromônio, ele se sinta como num ambiente uterino, o que é de maior conforto para ele, enfim, trazendo essa ansiedade muito rapidamente para níveis menores. Muito interessante e que você pode ter acesso hoje. Esses feromônios, eles são apresentações em spray, você tem difusores como aqueles de inseticida ou alguns perfumes também para ambiente, de ligar na tomada. São alternativas bem interessantes para o controle da ansiedade. E por final, pessoal, aqueles cães onde a ansiedade é muito maior, né? Aqueles casos, vamos chamar de mais graves, aí você pode fazer também uso de medicamentos, que seria a nossa última alternativa, mas uma alternativa importante também, tá? Nesse sentido, você tem aí alguns medicamentos como o triptofano, a princípio, que é um calmante mais natural, então assim, que a médio e longo prazo faz um efeito bacana, pode ser o de uso contínuo. Outro muito utilizado é a fluoxetina. A fluoxetina, ela basicamente aumenta a disponibilidade para o organismo da serotonina. E a serotonina seria o hormônio do prazer, né? Então, por exemplo, estudos indicam que o exercício leva à liberação da serotonina, por isso que quem pratica exercício não consegue ficar sem, é tão prazeroso para quem faz e é difícil ficar sem o exercício. Então, no caso da fluoxetina, ela seria um medicamento que agiria nesse sentido, fazendo você ter maior disponibilidade de serotonina, com isso, então, um melhorador de humor, vamos chamar assim, ok? Também é uma alternativa interessante no caso das terapêuticas. E ainda nos casos ainda mais graves, você pode abrir mão de benzodiazepínicos e até antidepressivos. É muito raro ter que chegar nesse nível, né, de terapêutica. A gente evita com certeza chegar nesse tipo de medicamento, né, de uso controlado, não é o ideal. Então, por isso que a gente foi colocando, né, as alternativas para vocês entenderem. Eu acredito que o seu médico veterinário de confiança ele vai escalonar esses tratamentos mais ou menos nessa ordem que a gente colocou e aí vai avaliando, né, nos retornos do animal, ele vai avaliando como esse comportamento foi alterado e define onde ele vai estabelecer a terapia dele. E aí você pode perguntar, e gatos, Ricardo? Gatos não têm esse problema também? Sim, muito menos frequente, mas gatos também podem apresentar a síndrome de ansiedade de separação. No entanto, a gente tem que pensar sempre no comportamento primitivo, como em todos os vídeos, a gente sempre estabelece esse panorama, né, do animal doméstico de hoje com o animal mais primitivo, e isso é muito importante, porque o comportamento está sempre relacionado ao instinto animal. No caso do gato, diferente do cão, ele não tem esse instinto gregário, né? Ou seja, assim como a maioria dos felinos, né, selvagens, onça pintada, por exemplo, é dessa maneira, onça parda, guepardo, leopardo, enfim, eles são animais mais individuais, né? Eles não vivem em comunidade. E o nosso felino doméstico, ele tem mais ou menos esse mesmo comportamento, esse instinto. Tanto que quem tem gato em casa sabe, quando da introdução de um novo felino, a gente precisa abrir mão, até pode ser tema de um vídeo futuro aí, se vocês gostarem, de algumas alternativas, para a introdução desse animal em casa. Diferente do cão, por exemplo, o gato ele estabelece uma área que é dele e é difícil que o outro animal entre nessa área. Alguns gatos aceitam, mas a grande maioria das vezes eles estabelecem um domínio sobre aquela área. Então, por não serem gregários, eles praticamente não apresentam esse problema. Quando sim muito ligados ao dono, pode ocorrer, mas é muito raro. E até por isso que a gente recomenda para a pessoa quem mora sozinho ou quem fica muito tempo fora de casa,
o gato é um animal muito mais indicado, um pet muito mais indicado do que o cão, justamente por ele não ter essa necessidade tão grande do contato, de estar tão perto assim da gente. A gente até costuma brincar que a gente, quando tem um cão, nós temos um animal de estimação. E quando você tem um gato, ele tem um ser humano de estimação. Então quem entende essa relação se dá muito bem com gatos, que são animais excepcionais de ter em casa também, muito mais autônomos, então recomendados para esse pessoal que fica um tempo mais fora de casa ou aqueles que vivem sozinho também. Por hoje é isso então, meu amigo. Muito obrigado por continuar seguindo a gente. Curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. A gente fica muito feliz com o feedback que tem nos dado, fazendo com que a gente realize cada vez mais esse trabalho que é muito gratificante para a gente, ok? Semana que vem mais um vídeo, contamos com você na nossa audiência. Um grande abraço a todos.